Oi, gente. Hoje a nossa conversa é sobre gestão sustentável. Nesse bate-papo está conosco Rafael Tello, Head de Sustentabilidade do Grupo Ambipar. O Show Business começa agora. Integrante da Ambipar, o executivo também atua no setor acadêmico. Ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem especialização em negócios internacionais feitos na Fundação Dom Cabral. E tem um MBA em gestão em sustentabilidade por uma universidade alemã, a Leuphana. Vamos falar agora com Rafael Tello. Boa noite, Rafael. Bem-vindo ao programa Show Business. É um prazer ter você com a gente. Vou começar uma pergunta simples. O que é exatamente a Ambipar? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre a Ambipar aqui no Show Business. Bom, a Ambipar é uma empresa brasileira com quase 3 décadas de atuação no mercado. E a gente tem dois grandes negócios que são sinérgicos e complementares. A gente é uma empresa que trabalha com sustentabilidade e a gente tenta ajudar os nossos clientes de 2 formas. No segmento Environment, a gente tem serviços ambientais que vão desde o cumprimento de leis e normas até a gestão integral de resíduos, economia circular e descarbonização dos nossos clientes. E de forma complementar, a gente tem o negócio Response, onde a gente trabalha com resposta a emergências. Como foi formada a Ambipar? A Ambipar é um grupo, aqui de São Paulo. A nossa história começa realmente com a gestão de resíduos, mas a gente tem desde o princípio da nossa história a crença, a convicção de que a gestão de resíduos e a gestão de resíduos sólidos, né? Resíduos sólidos, principalmente industriais, ela passa por tecnologia para a gente não destinar esses resíduos para aterro. O nosso principal objetivo é dar uma solução, uma alternativa produtiva de reuso desse material. Então, isso vem pautando todo o nosso desenvolvimento desde o início da nossa história. Isso é um desafio, né? E a gente vem tentando trabalhar com esse viés, né, de promover uma melhoria ambiental, né, trazer soluções para os nossos clientes, mas a gente faz isso também pensando muito no social, sabe, Sônia? A gente tem um trabalho forte de inclusão de cooperativas na nossa cadeia de suprimentos e formação também, desenvolvimento dessas cooperativas para gerar mais produtividade e mais renda para as pessoas. Vocês nasceram já com essa cabeça ESG? Como foi isso? Há 27 anos atrás não se falava tanto nisso. Não, mas a gente tem essa visão. O nosso fundador, ele tem essa perspectiva, né, de investir em tecnologia. Para você ter uma ideia, há mais de 10 anos, a gente converteu uma startup que trabalhava com desenvolvimento de tecnologias para valorizar resíduos, transformá-lo em produtos. A gente transformou isso na nossa diretoria de pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós temos mais de 20 patentes registradas que convertem resíduos em novos produtos. Então, a gente entende que esse é o futuro, né? Esse é o presente e o futuro também. A Ambipar funciona de que maneira? São quantos funcionários? Vocês fazem contratos específicos com empresas? Como é que funciona a Ambipar? Hoje a gente tem um grupo que ele é internacional. Tá. Nós estamos presentes em todos os continentes, cerca de 40 países. A nossa expansão desde o IPO em 2020 vem sendo feita com aquisição de novas empresas. Então, a gente vem reforçando esse nosso ecossistema, trazendo empresas que vão complementar os nossos serviços ambientais, mas também de resposta à emergência. Então, a gente vem desenvolvendo isso, adquirindo empresas brasileiras e internacionais. No Brasil, quais são as principais dificuldades que a Ambipar enfrenta nesse processo?
Eu acredito que talvez o principal desafio que a gente tenha é conseguir compatibilizar um crescimento acelerado com a integração dessas novas empresas com a nossa cultura. A gente já tem um processo de M&A muito bem desenvolvido e a gente vem melhorando cada vez mais esse processo, porque toda empresa que chega, ela chega com uma cultura, ela chega com uma história e a gente vem trabalhando para rapidamente integrar essas empresas no nosso grupo, entender como que essas novas organizações podem crescer, podem ganhar escala, podem melhorar a sua qualidade, podem atender melhor os seus clientes, né? Mas também entendendo o que elas trazem com a própria cultura para aprimorar também o nosso negócio, o nosso grupo. Bom, vocês são uma empresa aberta, né, de capital aberto. Quanto vocês faturam, quanto vocês estão crescendo, para onde vocês rumam? Conta um pouquinho para a gente. Bom, nós somos uma empresa de capital aberto na B3 desde 2020. O nosso IPO foi feito justamente para a gente conseguir financiar uma expansão que a gente almejava, uma expansão rápida. Então, a gente vem usando esses recursos para adquirir novas empresas. Hoje, nós estamos em 40 países, fizemos mais de 40 aquisições desde 2020. Faturamento de 2020? Já ultrapassamos os 3 bilhões de faturamento, mas o nosso ritmo de crescimento é muito rápido. Então, é difícil de falar de números, porque com as aquisições que a gente faz, acaba que a expansão é muito rápida. A gente, inclusive, deixa isso bem claro para os nossos investidores, né, do nosso número, mas também de qual que é o número seguindo essas aquisições que a gente faz. Vocês estão tendo facilidade em encontrar mão de obra no mercado frente a esse boom de tecnologia? É um desafio. Eu acho que esse é um desafio de todo o mercado. Existem esses segmentos de tecnologia de informação, mas até mesmo na área ESG, a gente tem tido esse desafio de encontrar pessoas qualificadas, né, que consigam realmente entender os nossos objetivos e atender. Mas vocês pensam em, de repente, montar algum curso próprio, alguma maneira de formar esses profissionais que vocês precisam? Ou você acha que é ainda muito cedo? Sônia, a gente acabou de colocar no mercado, né, vamos dizer assim, o nosso instituto, né, o Instituto Ambipar. Tá. E a gente acredita que a melhor forma de trabalhar é com parcerias. Então, eu entendo que, obviamente, a gente pode fazer algo, né, trabalhar nessa linha, mas existem muitas organizações de qualidade formando esses profissionais, desenvolvendo essa mão de obra. Então, a gente gosta muito de trabalhar em parceria, a gente entende que essa é a melhor forma de trabalhar. Então, acho que o natural seria buscar realmente alguma dessas organizações. E vocês estão fazendo isso? Estamos. Não, a gente organizou, para você ter uma ideia, nessa nossa preparação do Instituto, a gente avaliou mais de 100 projetos e organizações para entender realmente quais estavam em linha com os nossos objetivos, que é realmente promover a educação ambiental, promover a qualificação de profissionais, desenvolver, né, empreendedores, enfim, mas é um mercado muito pujante, a gente tem muitos projetos bacanas e a gente está colocando essas organizações aí dentro do nosso país. Desses 100, quantos vocês já estão colocando em prática? A gente está com 8 aprovados para dar andamento agora, mas nós ainda temos, enfim, a possibilidade de trabalhar com muitos outros, dependendo realmente dos recursos, qual que vai ser a nossa capacidade de investimento. Eu vou te interromper um minutinho só. A gente já volta. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Rafael Tello, Head de Sustentabilidade da Ambipar. Fiquem com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Rafael Tello, Head de Sustentabilidade da Ambipar. Rafael, estamos conversando aqui no intervalo e
você contou que você entrou justamente na Ambipar pela formação de uma parceria. Exemplifica como vocês fazem com o seu caso. No meu caso, eu fundei, junto com um colega, professor, né, numa escola de negócios, uma consultoria em estratégia e gestão ESG. Tá. Então, a gente ajudava os nossos clientes a ouvir os seus stakeholders e traduzir essas expectativas e necessidades em estratégias, objetivos, e a gente ajudava a formar as pessoas e implementar sistema de gestão ESG nas empresas. E a gente já era parceiro da Ambipar, de uma das empresas do grupo Ambipar VG, e nesse relacionamento surgiu a oportunidade realmente da gente integrar o grupo, e a gente achou que fazia todo sentido. A empresa é uma empresa com um propósito muito forte, com uma atuação muito ampla, e a gente entrou. E aí foi muito bacana, porque a gente viu toda a conversa que a gente teve, os nossos objetivos, o que a gente queria alcançar, como que a gente pensava em expandir. Então, existia convergência de propósitos e de pensamento. Sim, sim. Como vocês fazem isso em termos de diversidade? A gente vem trabalhando esse tema da diversidade, mas eu te falo que isso é um desafio para nós. Eu acho que o tema ele é muito variado. Muito. Né? E a gente vem vendo nos últimos anos uma evolução do assunto. Então, novas diversidades foram incorporadas no tema. Né? Mas como uma maneira natural, não como uma imposição. Não. A gente, antes do IPO, a gente tinha uma presença muito forte, por exemplo, de mulheres em cargos de liderança. Então, isso era algo que era muito natural para a gente. Com as novas empresas, a gente teve um retrocesso, né? Por uma série de fatores, até pela natureza do mercado. Então, hoje a gente vem trabalhando para aumentar a nossa diversidade, a gente vem formando mulheres para cargos e preocupações, especialmente algumas que são vistas como atividades masculinas, né? Então, por exemplo, motorista de caminhão. A gente formou agora algumas motoristas, né, para dirigirem caminhões com produto químico. Também, em resposta à emergência, a gente está formando algumas líderes de equipes também de resposta. Então, a gente vem tentando trabalhar com essa promoção da diversidade, mas de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa equipe atual, realmente para ser algo orgânico e que seja permanente. Me conta um pouquinho sobre as práticas ESG que vocês definem. A gente tem como missão fazer um mundo melhor para todos no futuro. E a gente vem materializando essa missão com essa ideia agora de regenerar. A gente quer pensar os nossos negócios para ajudar na regeneração da natureza, para a gente ter realmente um desenvolvimento social efetivo. Então, a gente pega essas missões, esses grandes objetivos, e a gente vem traduzindo nas nossas metas. Hoje, a gente tem 2 objetivos para 2030, que é liderar a transição para uma economia circular e de baixo carbono. São 2 objetivos que andam juntos. Né? Porque a economia... Explica para o nosso telespectador, claro, como é que é isso. A economia circular é a gente imitar a natureza. A natureza não tem resíduo. O que é gerado, né, como material de uma espécie é absorvido por outra, e assim a gente tem um ciclo fechado. A gente quer fazer isso também dentro do nosso sistema econômico. Então, pegar o que hoje é resíduo, que a gente envia para aterro, e valorizá-lo de alguma forma, ou para ele gerar energia, ou para ele virar matéria-prima de alguma indústria, né, de alguma outra atividade. Então, a gente vem desenvolvendo tecnologia nisso. Vocês separam resíduos em aterro, nos aterros? Sim. Tem uma separação. Então, também tem cada um vai para um canto, né? Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade,
o que a gente entende é que o ideal é que o resíduo não vá para o aterro misturado. A gente tem vários negócios que estimulam a separação dos materiais, resíduos. exatamente, para que eles possam ser reaproveitados. Então, nós temos, por exemplo, a Triciclo, que tem a Retorna Machine, que é uma máquina que hoje a gente tem no metrô, tem em alguns shoppings, onde você pode colocar as suas embalagens lá e você recebe benefícios dados por empresas que patrocinam, né, essas máquinas. Então, desconto em passagem, desconto em livros, enfim, uma série de benefícios que as pessoas têm. Incentivo para você fazer a coleta corretamente. Exatamente. E aí a gente tem esse material limpo, de alta qualidade, que pode voltar para a indústria. Também a gente tem a Ambipar Bumera, que é uma empresa que ela usa os catadores, né, as cooperativas de profissionais que fazem a coleta de material reciclado, para que eles já busquem esse material também, com melhor qualidade, e levem para serem depois transformados e voltarem para a indústria. E essas cooperativas são também desenvolvidas por esse time da Bumera. E agora a gente tem uma outra empresa também, a Viracer, que ela é especializada em desenvolver essas cooperativas, né, para que elas possam ter maior capacidade de coleta, de processamento, de venda e dessa forma também melhorando a vida dos cooperados. E em termos de ESG ainda, que mais vocês focam? A gente tem trabalhado agora com muita força no desenvolvimento de gestão ESG, porque a gente tem um ambiente hoje aqui no Brasil de muito dinamismo com leis, normas, regulamentos em todas as instâncias. Então, a gente tem empresas hoje dentro do grupo que ajudam os nossos clientes a se manterem atualizados sobre essas mudanças e a gente depois ajuda com consultoria para que eles possam realmente ajustar o seu sistema de gestão para poder se manter em dia com a legislação, mas também acompanhar esses desenvolvimentos que a gente tem visto no mercado. E outra estratégia que a gente vem desenvolvendo dentro da Ambipar é a da descarbonização. Porque quando a gente pensa em carbono, muitas pessoas focam muito em mercado de carbono. E o que a gente percebe é que a solução precisa começar antes, né, em descarbonizar, mudar processos, rever produtos, rever a organização da cadeia de suprimentos das empresas, sempre pensando em diminuir as emissões. A gente pode pensar em todo o desafio que a gente tem, por exemplo, logístico. Tá. A nossa atividade logística, por exemplo, a gente vem trabalhando nessa reflexão e nesse desenvolvimento de uma forma de ter uma operação logística de baixo carbono. A gente começou fazendo, em parceria com o cliente e com o fornecedor, uma rota onde a gente fez toda a transição dos caminhões. A gente deixou de usar diesel e estamos usando agora o gás natural. Isso já deu uma redução relativamente boa das nossas emissões por quilômetro. Mas o que a gente entende é que existe no Brasil... Caminhão elétrico ainda é muito difícil, né? Ainda é muito difícil. E para o caminhão, né, de grande volume é ainda mais complicado. Então, o que a gente vem trabalhando lá na Ambipar? A gente olha todas as opções que existem de transição. Então, a gente está olhando o biogás, a gente está olhando o hidrogênio, né, e a gente está olhando o elétrico também. E a gente está conversando com os atores nesse mercado, porque o potencial é enorme. Quando a gente fala de biogás, né, o número que aparece é redução de 90% das emissões em relação ao diesel. Mas para isso... Impressionante. Mas aí a gente tem que articular com os fabricantes, com os clientes, com o gerador do combustível e também com quem trabalha no abastecimento. É uma cadeia ampla, né, e complexa e a gente só vai conseguir resolver isso. Exato. A gente só consegue mudar mesmo se todo mundo estiver envolvido, trabalhando de forma cooperativa para que a gente realmente diga, não, vamos encontrar um caminho brasileiro,
né? E vamos pensar numa transição que utilize todos esses ativos, todas essas possibilidades que a gente tem. A indústria automotiva vê isso com bons olhos? A gente conversa com a maioria dos fabricantes, a gente, né, vem conversando com eles. Tecnologia existe, né? Ele precisa de demanda, mas aí é essa amarração que é delicada e que precisa ser muito bem organizada, porque o fabricante do caminhão, ele entrega se tiver demanda. A demanda só surge se a indústria, se as empresas quiserem isso para diminuir as suas emissões na logística. E só se tiver essa demanda também, a gente vai ter a produção do combustível destinado para a logística e também o investimento nos postos para que o abastecimento possa ser feito com a velocidade, né, e também com a dispersão que a gente precisa. E fora os fornecedores da indústria automotiva, né, que vão ter que também se adaptar. Exatamente. O que mais você pode falar sobre a agenda ESG se tornando um importante catalisador de novos negócios e estratégias criativas? A gente percebe que a sustentabilidade, né, ela já é uma demanda da sociedade há muitos anos e crescendo especialmente com as novas gerações. As pesquisas mostram que as novas gerações elas estão preocupadas com as temáticas de sustentabilidade e também ESG. E o que a gente vem acompanhando no mercado é que essas pressões vêm crescendo por múltiplos atores. Então, hoje a gente tem o mercado financeiro entendendo que empresas com compromisso ESG são empresas capazes de gerir melhor os seus riscos. Porque senão eles não conseguem investidores, né? É uma cadeia. Exatamente. Né? Então, a transparência, a boa governança são fundamentais. O cuidado com os impactos ambientais e sociais negativos. Então, o setor financeiro foi um que, inclusive, foi um grande catalisador do movimento ESG, né? Isso cresceu muito por pressão do setor financeiro. Vocês forneceram alguns planos alternativos para o setor financeiro? Tem algum que você possa contar para a gente? A gente fez uma emissão de um Green Bond recentemente, onde nós captamos justamente para financiar a aquisição de novas empresas que tenham nos seus modelos de negócio um compromisso com o ESG representado, né, ou concretizado pelo volume da sua receita associada a serviços ambientais. Eu quero falar sobre esse assunto, continuar nesse assunto, tá? Um minutinho só. Gente, no próximo bloco tem mais Rafael Tello, Head de Sustentabilidade da Ambipar. Fique com a gente. Voltamos com o Rafael Tello, Head de Sustentabilidade da Ambipar. Rafael, nós estávamos conversando aqui um pouquinho no intervalo e surgiu esse projeto Ambify. Explica como é que é ele. Ambify é um app que a gente desenvolveu e a gente queria levar esse conhecimento sobre carbono, sobre como que as pessoas podem contribuir com a redução das emissões de uma forma simples, de uma forma clara. Então, a gente desenvolveu um app onde cada pessoa pode entender como que as suas decisões se traduzem em emissões de gases de efeito estufa. Isso é só você baixar? Baixa o app, enfim, para todos os celulares. Daí você consegue ver quanto que eu vou emitir se eu tomar um cafezinho. Ou melhor, se eu quiser abastecer o meu carro, qual que é a diferença em termos de emissões, ou seja, para o planeta, se eu abastecer com gasolina ou com etanol? Então, o app ele ajuda a educar as pessoas nesse sentido. E aí, se ela quiser, ela pode... Interessante, faz tempo que vocês lançaram isso? Sim, esse já é um projeto de 2 anos já. E é bacana porque a pessoa ela é conscientizada, ela é educada, ela pode entender como e mudar as suas decisões para ter hábitos mais positivos para o planeta.
E se educar, né? Claro. E o que não conseguir reduzir por meio da educação, ela pode compensar comprando créditos de carbono que são lastreados em blockchain. Me fala um pouquinho sobre crédito de carbono. Isso é um assunto recorrente em qualquer entrevista sobre ESG. Sim. Me diz o que vocês pensam. O mercado de carbono, ele é um mercado muito importante porque a gente ainda vai ter dificuldade de reduzir essas emissões diretamente no curto prazo. Então, o mercado de carbono, ele existe para que a gente possa traduzir projetos, ações, iniciativas que reduzem a quantidade de carbono de emissões na atmosfera em créditos. Então, se eu faço um projeto onde eu estou substituindo um gerador que funciona a diesel por um gerador que vai ser abastecido com energia solar, eu estou reduzindo essas emissões. E eu converto essa redução em créditos. E esses créditos eu posso vender para empresas, para pessoas, para organizações que queiram diminuir as suas emissões. Ou seja, eu não deixo de emitir, mas parte do que eu emitir, eu vou compensar com esses créditos que eu adquiri. Rafael, me corrija se eu estiver errada. Na última COP, parece que finalmente houve um compromisso de financiamento dos países que mais desmataram no mundo, né? De financiar as florestas em pé, que estão em pé até hoje. Parece que isso vai sair do papel. Eram 100 bilhões no Acordo de Paris e veio vindo, agora, ao que tudo indica, houve um compromisso firme. Agora, houve também um compromisso tão firme quanto a redução de emissões de carbono? Eu acho que na COP ficou muito claro que todos os envolvidos se comprometem com essa meta da gente não aumentar a temperatura acima de 1,5 graus. Isso chegou a ser questionado, mas houve uma defesa firme para que isso fosse preservado. Qual a garantia que a gente tem que isso vai ser respeitado? A gente tem que acompanhar os compromissos nacionais que foram firmados. Então, todos os países estabeleceram seus compromissos em Paris e a gente agora tem que acompanhar como que esses compromissos estão sendo cumpridos. O tempo é pouco que a gente tem, mas nós temos os compromissos, nós temos uma agenda muito clara até 2030 e nós temos muitas empresas que estão comprometidas com essa agenda, nós temos vários governos comprometidos com essa agenda. Talvez a gente precisa ter mais no mercado e na sociedade essa clareza que a gente tem, por exemplo, na Ambipar. Na Ambipar a gente entende que quanto mais o mercado demandar sustentabilidade, mais a gente tem espaço para inovar, para propor novas soluções e mais a gente tem como contribuir com a sociedade. Agora, as pequenas empresas têm condições de fazer isso? Elas têm condições financeiras para fazer isso? Com certeza, com certeza. As grandes têm, estão aí fazendo, né? As médias, algumas vejo sim, algumas estão tentando. E as pequenas? Elas vão vir de diferentes maneiras. Existem pequenas empresas, startups, novos negócios que estão nascendo com uma intenção de gerar valor compartilhado, ou seja, de pegar problemas ambientais e sociais que existem no mundo e traduzir isso em novos modelos de negócio. Então, a gente tem esse conjunto de empresas que vai trazer dinamismo para o mercado. E as outras que já estão aí... Elas começam do zero ou elas promovem transformação com alguém que já esteja no mercado? A gente vê os dois movimentos. Tem muitas que começam do zero, são empresas inovadoras, que vêm da universidade, que vêm de startups, que vêm de pessoas que estão envolvidas com alguns problemas sociais e ambientais que existem. Então, elas criam novos negócios já pensando em impacto, já pensando em sustentabilidade. E aí, a gente tem as outras empresas que estão no mercado que elas vão se transformar ou por entenderem que elas... não vão sobreviver. Precisam fazer isso. Por exemplo, empresas que trabalham prestando serviços e vendendo produtos para outras empresas, elas estão
começando a ser questionadas sobre o que elas fazem, os números que elas têm, como que elas estão olhando para essas questões. Então, isso já é um movimento que vem crescendo, né? Mas também a gente observa que muitas empresas começam a entender que o impacto negativo ambiental, por exemplo, se traduz também em impacto negativo econômico. Se eu conseguir reduzir o meu consumo de energia, eu reduzo as minhas emissões e também estou melhorando o meu caixa. O impacto econômico também pode ser pela rejeição do produto. Também, né? Também. Eu acho que esse impacto econômico vai realmente forçar as pessoas a tomar uma atitude mais determinante. Exatamente. E a gente tem hoje muito apoio, né? Eu vou trazer o exemplo do Sebrae. O Sebrae tem um centro de sustentabilidade no Mato Grosso. Ele tem um monte de material disponível para que as empresas possam operar e eles estão super engajados em todos esses movimentos, os fóruns, para realmente compreender e conseguir ajudar mais as empresas. Realmente eles fazem um bom trabalho. Exato. Rafael, vamos ter que terminar o nosso programa. Quero que você venha aqui outras vezes. Será um prazer. Esse assunto é vital para todo ser humano nessa face da Terra. E entender um pouquinho dele, essa pequena aula que você deu aqui para a gente, foi muito boa. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Namastê. O programa de hoje está terminando. Mas antes de eu me despedir, tem um recado. Como você viu, estamos de cara nova para celebrar 3 décadas no ar. E com o início dessa nova fase, decidimos abordar ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança das empresas. É uma boa oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo, além de aprendermos muito com grandes líderes. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você aqui, direto dos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!